Certa vez, um colega professor chegou para mim e me perguntou: Cláudio, qual a tua opinião sobre um professor homossexual? Prontamente eu respondi: a mesma de um hétero. Não? E ele falou: mas se ele for professor das séries iniciais, professor de crianças? Eu falei: olha, desde que ele tenha habilitação e competência, eu não vejo nenhum problema, como eu já te falei. É a mesma coisa, um professor, por conta da sua orientação, ou opção, ou identidade, ou expressão de gênero, ou sexual e tal, não faz dele mais ou menos profissional. Não? E aí ele, ainda não conformado, ele disse: mas e se ele influenciar os alunos? Eu falei: essa é a obrigação dele. Se ele não fizer isso, se ele não influenciar os alunos, ele pode ser qualquer coisa, menos professor. Né? Eu sou o Cláudio Chaves e no vídeo de hoje, né, vou comentar um pouco sobre, né, a afirmação daquele deputado que disse que um professor doutrinador é mais perigoso do que um traficante. Pois bem, né, deu para perceber, né, na preocupação do meu colega, que o entendimento dele naquele momento, né, talvez por conta, evidentemente, das pressões da sociedade sobre esse tema, etc. e tal, né, é de que a opção sexual ou a orientação ou a expressão de gênero ou identidade de gênero coloque a pessoa, né, na condição de criminoso. E que essa questão do padrão imposto, né, pela sociedade ao longo da história, etc. e tal, da heteronormatividade, né, é algo que é intocável ou algo que é superior a qualquer outra visão, a qualquer outro tipo de comportamento. Por isso, o professor hétero, né, a professora hétero, pode influenciar os seus alunos, né, mas o professor homo não. Olha, o que um professor faz se não influenciar os seus alunos? Né? Eu sou professor, né, e sou muito grato por isso, por conta da influência dos meus professores, das minhas professoras. E basicamente tudo que eu sou é resultado da influência da minha família e dos meus professores e das minhas professoras. Não é? Aliás, eu sempre digo, mestre não é quem faz mestrado, mestre é quem faz discípulo. O objetivo de todo professor é influenciar seus alunos. E dentro desse contexto, né, é que sempre que eu me apresento na escola, eu vou, né, iniciar o ano letivo, né, algumas providências. Né? Primeiro, antes de eu falar meu nome, eu já falo o meu pensamento, meus posicionamentos, inclusive meus pensamentos ideológicos e políticos. Falo tranquilamente, serenamente para os meus alunos, sem querer afrontar ninguém, sem querer confrontar ninguém, sem querer menosprezar, sem querer inferiorizar, não querer briga com ninguém. Mas eu falo prontamente: olha, neutro é detergente, não existe professor neutro. Né? Existe professor alienado, acrítico, e professor dissimulado, que tem um posicionamento, mas por alguma razão ele finge que não tem. Não é o meu caso. Eu tenho bastante consciência do que eu sou, do que eu quero, do que eu defendo, do que eu acredito, do que eu não acredito, do que eu combato. Falo isso abertamente, isso não é nenhum crime. O segundo ponto. Normalmente eu envio uma correspondência em forma de carta para para as famílias, né, os familiares dos responsáveis dos alunos, me apresentando, já que a escola nem sempre faz, né, aquela coisa que seria muito importante, uma apresentação para que, né, os pais conhecessem os professores, pudessem dialogar, conversar. Aliás, a legislação, né, prevê até que a família participe, né, de todas as etapas, inclusive do planejamento, né, das aulas. Pouca gente parece saber disso, né? Mas há essa previsão legal, né, para que a família acompanhe desde o planejamento, presencialmente, esteja ali junto com os professores fazendo isso. O meu sonho de consumo desde criança. Como isso não acontece, normalmente eu mando uma carta explicando exatamente, e nessa carta eu falo dos meus posicionamentos políticos, ideológicos, quem eu sou, o que eu faço, o que eu defendo. Né? E outra coisa, normalmente eu autorizo os meus alunos, né, que gravem as aulas, que fotografem, que gravem áudio em vídeo, né, que compartilhem e que convidem, se possível, aqueles que tiverem disponibilidade, os pais,
a virem assistir às aulas com eles. Ah, como eu ficaria feliz, né, se os pais viessem e participassem das aulas junto com seus filhos. Então, eu não vejo nenhum constrangimento, nenhum motivo, né? Se o deputado entende que ser doutrinador é pior do que ser um traficante, é mais perigoso do que ser um traficante, eu não fico ofendido com a fala dele. Né? Eu entendo que é uma fala criminosa, mas não me atinge. Pelo contrário, eu me sinto honrado de saber que ele tem esse temor, né? Que ele me acha uma pessoa perigosa. É bom saber que ele me acha assim tão poderoso, porque eu sou esse professor e acho isso a coisa mais normal. O que é doutrinar? De acordo com esse posicionamento dele, com os discursos que circulam por aí, é influenciar os seus alunos. Eu não sou professor apenas para reproduzir informação. Eu não sou papagaio. Eu sou professor, sim. Né? Por isso que eu sou chamado de mestre, para formar discípulos. Então, é isso. No próximo vídeo, eu falo um pouco melhor, um pouco mais, o porquê, né, desse meu posicionamento, porque eu me posiciono desse lado. Você pode curtir, pode discutir, mas não deixe de discutir. Compartilhe aí para que as pessoas possam, né, participar do debate.